Boa tarde, sexto ano A. Olha, a nossa aula seria uma aula que seria pela manhã, né? Mas deu um probleminha aqui no celular, daí não teve como eu ministrar essa aula de manhã, tá? Eu gravar. Daí, como só é uma aula, eu vou agora rapidinho, tá? Nós vamos, preste bem atenção, que esse assunto é para a segunda avaliação, tá? Não vai ficar assim apreensivo, porque esse assunto é para a segunda avaliação. Hoje eu vou fazer só a explicação, daí na próxima aula, que é segunda-feira, eu farei a atividade, tá? Eu passarei o vídeo da atividade. Agora vai ser só a explicação mesmo, que é para vocês saberem. Vocês dêem uma olhadinha lá no livro, na página 67, tá? O assunto é adjetivo e locução adjetiva. Você coloca lá no seu livro de lápis para a segunda avaliação, tá? Essa aula era para ser de manhã, claro, né? Mas não deu. Eu estou fazendo agora à tarde, sem problema nenhum, né? Porque você vai ver o vídeo, aí não depende da hora, né? Daí você vai só dar uma estudadinha lá no livro, tá? Não vai copiar nada. Daí você vai dar uma estudadinha lá no livro para saber de que foi a aula, o que eu falei, tá? Quando for na próxima aula, que é segunda-feira, daí eu farei a atividade. Então, aqui nesse rodapézinho do livro, tem as palavras que particularizam o substantivo, dando a ele características ou qualidades, recebe o nome de adjetivo. Quando indica o lugar de origem ou nacionalidade do ser a que se refere, como exemplo, nós temos os exemplos aqui na atividade, viu? Como os exemplos que está aqui na atividade. É chamado de adjetivo pátrio, quando indica nacionalidade de um ser. Quando duas ou mais palavras têm o valor de locução adjetiva, damos o nome de locução adjetiva, tá? Você dá uma olhadazinha aí nesse rodapé. Então, vejamos aí. Nós sabemos que nós temos 10 classes gramaticais na nossa língua portuguesa. Nós já vimos o substantivo. Agora vamos ver o adjetivo. O substantivo, ele tem uma classificação maior, né? Nós sabemos que o substantivo, ele classifica-se em próprio, comum, simples, composto, primitivo, derivado, concreto e abstrato. Ainda temos o coletivo, que é isso aí, os assuntos da primeira avaliação. Já o adjetivo, ele não tem essa grande classificação. Então, o adjetivo, ele classifica o substantivo, dando-lhe qualidades, né, características. Por exemplo, o aluno é estudioso. Quem é o substantivo? Aluno. Qual é a característica desse aluno? Ele é estudioso. Maria é bonita. Qual é a característica de Maria? Ela é bonita. Maria é o substantivo e bonita é o adjetivo. Papai é muito vaidoso. Papai é o substantivo, vaidoso é o adjetivo. Mas, professora, somente os substantivos próprios são qualificados como adjetivo? Não, não só os substantivos próprios.
Outros seres também podem ser qualificados, pessoas características. Por exemplo, o meu gato é mimoso. Qual é a característica do gato? Mimoso. Meu cachorro é valente. Qual é a característica do cachorro? Ele é valente. O meu livro é maravilhoso. Qual é a característica do livro? Maravilhoso. Meu livro é educativo. Qual é a característica do livro? Ele é educativo. Então, gente, não só, por exemplo, os objetos como mesa, cadeira, os substantivos comuns, né? Eles também recebem suas características. Minha casa é grande, minha casa é pequena, meu quarto é ventilado e assim sucessivamente. Então, o adjetivo são características que você dá ao substantivo, seja qual a sua classificação do substantivo, não importa qual classificação. Mas esse assunto eu estou vendo agora, professora, vai ser difícil. Não, negativo. Você não está vendo agora, você viu lá no 5º ano, você viu no 4º ano, acho que no 3º não, mas no 4º, 5º, eu acho que até no 3º. Já vê o adjetivo, já vê os substantivos, não é? Então, quando você chega no 6º, ele só acrescenta um pouquinho, alguma coisa acrescenta, mas você vai relembrar. Tá, eu já vi sim, já vi lá no 5º ano, tá, com a professora tal, né? Tá, então adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo, isto é, ela caracteriza o substantivo. Agora, nós temos também os adjetivos pátrios, que dá origem ao ser ou à sua nacionalidade. Por exemplo, quem nasce no Pará é paraense. Quem nasce em Pernambuco, pernambucano. Ceará, cearense. Outros e outros que aparecem, né? Vamos ver, por exemplo, aqui no livro nós temos algumas nacionalidades. Empresa do Brasil. Como você faria? Empresa do Brasil, empresa brasileira. Empresa da Espanha, empresa espanhola. Temos também outra frase, empresa dos Estados Unidos da América. Poderia ser empresa norte-americana. Então, é isso aí que nós chamamos de adjetivos pátrios. É aqueles que indicam a nacionalidade de um ser. Temos também a locução adjetiva. A locução adjetiva, ela tem valor de adjetivo, só que ela vem com 2 ou mais palavras. Vou sair hoje à noite. Quem é a locução adjetiva? À noite. Banhos de sol. Quem é o adjetivo? De sol. E assim sucessivamente. A locução adjetiva, ela vem acompanhada de 2 ou mais palavras com função de adjetivo. Isto é, ela caracteriza algo. Tá, gente? Então, é somente isso. A segunda classe de palavra que nós estamos estudando, que é o adjetivo. Lá na primeira variação, vai cair somente substantivos, né?
O adjetivo você escreve lá no seu livro de lápis, daí você escreve segunda avaliação. Não vá se preocupar, tá, mas eu tenho que ter mais esse assunto. Não, esse assunto é para a segunda avaliação. Quando for na próxima aula, que nós teremos 2 aulas, daí nós vamos ver o vídeo de atividade, tá? A aula vídeo de atividade. Quando for para a correção da atividade, nós vamos fazer aula online, tá? Para correção. Já fiz com o 6º B 2 vezes aula online. A pena é que não aparece todos os alunos, né? Só que tem um detalhe. Tem as exceções. Tem aquele aluno que não tem internet em casa. Tem aquele aluno que está no interior, como eu já soube, que tem alguns alunos que devido à pandemia, eles estão para o interior e ainda não voltaram, né? Mas com exceção a esses alunos, tá? Porque essas atividades, elas são avaliativas valendo ponto, tá? Então elas valem pontinhos, porque vocês sabem que vocês vão precisar. Então, os alunos que assistem às aulas online, eu sei que aparece, né? E já sabe, vai ter o seu pontinho. Aqueles que, eu não vou assistir, não tô nem, eu não gosto dessas aulas assim. Então você vai perder o seu pontinho, tá bom? Só não vai perder aqueles que não têm internet, não têm acesso à internet, aqueles que ainda estão viajando devido à pandemia, tá? Daí, tudo bem, tem essas exceções, né? Mas se você está em casa, tem internet, não, eu vou assistir meu desenho, eu vou assistir televisão, vou assistir desenho, vou assistir uma outra coisa, menos a aula, daí você vai perder o seu pontinho, tá bom? Então, gente, boa tarde, até a próxima aula, que é segunda-feira. Vai ser o vídeo da atividade, tá bom?